Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu. Nós estamos estudando hoje o Livro do Céu, capítulo 5, outubro 12 de 1903. E o tema é Significado da Coroação de Espinhos. Senhor Jesus, vamos fazer a nossa meditação juntos, conforme o Senhor nos prometeu. Amém. Então, é o significado da coroação de espinhos. Esta manhã, vi o meu adorável Jesus coroado de espinhos, e vendo-o naquele modo, disse-lhe. Então, Jesus se apresentou a Luísa coroado de espinhos. E o que ela disse a ele? Doce Senhor meu, por que vossa cabeça invejou o vosso flagelado corpo, que havia sofrido tanto e tanto sangue tinha derramado, e não querendo a cabeça ficar atrás do corpo, honrado com o adorno do sofrer, instigando-te a si mesmo os inimigos a coroar-se com uma coroa de espinhos tão dolorosa e impetuosa. Então ela pergunta para Jesus, né? Por que vossa cabeça invejou o vosso flagelado corpo, que havia sofrido tanto? No final ela ainda fala que ela não estava entendendo nada, né? Mas ela fez justamente a pergunta correta e a colocação correta. Jesus desenvolveu a explicação através da pergunta dela, né? E ela não se ateve a isso, que foi inspiração a pergunta dela, né? A pergunta dela não saiu da cabeça dela, foi uma inspiração de Jesus. Então, continuando. E Jesus, minha filha, muitos significados tem essa coroação de espinhos. Então, a coroação de espinha, ela tem muitos significados, muitos. E por quanto disse, fica sempre muito por dizer. Então, quer dizer que quanto mais Jesus explica, mais tem para explicar para nós o significado da coroação de espinhos. Porque é quase incompreensível a mente criada, ou porque minha cabeça quis ser honrada com ter sua porção distinta e especial. A mente criada, a nossa mente é a mente criada, né? Ele é incriado, nossa mente é criada, né? Então é quase que impossível a gente entender.
É tudo quase que impossível entender todo o significado da paixão, né, de Cristo. E aqui ele está tá colocando a coroação de espinhos. Então, porque a minha cabeça quis ser coroada com ter sua porção distinta e especial, não geral de um sofrimento e espalhamento de sangue, fazendo quase concorrência com o corpo. Então, a quantidade de sangue e sofrimento foi tão grande e a cabeça é menor que o corpo, né? E fazendo concorrência com o corpo. E por que foi que, sendo a cabeça, que une todo o corpo e toda a alma, de modo que o corpo sem a cabeça é nada, tanto que se pode viver sem os outros membros, mas sem a cabeça é impossível, né? É a cabeça que comanda tudo. Sendo a parte essencial de todo homem, assim é verdade que, se o corpo peca ou faz o bem, é a cabeça que dirige, não sendo o corpo outra coisa que um instrumento. Então, devendo minha cabeça restituir o regime e o domínio, e merecer que nas mentes humanas entrassem novos céus de graça, novos mundos de verdade, e destruir os novos infernos de pecado pelos quais chegariam a tornar-se vis escravos de vis paixões e querendo coroar a toda a família humana de glória, de honra e de decoro, por isso quis coroar e honrar em primeiro lugar a minha humanidade. Quer dizer, Jesus coroando a humanidade dele, ele vai estar coroando primeiro a dele, mas depois a nossa. Embora com uma coroa de espinho dolorosíssima, símbolo da coroa imortal que restitui as criaturas, removida pelo pecado. Removida pelo pecado. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que o corpo, a cabeça é mais importante que o corpo. Por quê? O corpo obedece à cabeça. A cabeça vive sem alguma parte do corpo, né? Mas o corpo não vive sem a cabeça. Então Jesus quis ser coroado de espinhos quis coroar e honrar em primeiro lugar a minha humanidade. E é isso que ele quis. Primeiro ele honrou a humanidade dele, para depois honrar a nossa humanidade. Com essa coroa dolorosíssima de espinho, símbolo de coroa imortal que restitui as criaturas, removida pelo pecado. Então, com essa coroação, ele removeu o pecado das suas criaturas, porque ele trouxe a graça, né? Merecer que nas mentes humanas entrassem novos céus e novas graças. Então, com isso, o que ele fez? Ele removeu
os pecados das criaturas, as criaturas estavam livres para receber os novos céus e as novas graças, livres para não pecar mais. Além de que ele purificou, né, a nossa mente e nos deu essa graça de recebermos esses novos céus e as novas graças, novos mundos de verdade e destruir os novos infernos de pecado. Olha que maravilha! Pois pelo quais chegariam a tornar-se vis escravos de suas paixões e querendo coroar a toda a família humana de glória, de honra e de decoro, né? Ele quis tudo isso, coroar a família humana. Ele quis coroar a família humana. Ele, sendo o primeiro a ser coroado na humanidade dele, ele quis coroar-nos para tirar de nós a mente infernal que poderia entrar em nós, as nossas paixões, né? Que poderíamos ter. Ele veio com esta coroa e coroou a cada um de nós com esta santa coroa, com essa divina coroa, para nos tirar do pecado, para que as nossas mentes pudessem ser puras e santas também, né? Que as nossas mentes pudessem querer não pecar mais e não se envolver com essas paixões mundanas. Além disso, a coroa de espinhos significa que não há glória e honra sem espinhos. Olha, isso aqui é importantíssimo. Todos esses sofrimentos que nós temos, que nós passamos, né? Faz parte do presente de Jesus, que foi a coroa de espinhos para nós, primeiro para ele, né? Ele não deu nenhum sofrimento para nós sem primeiro passar pelo sofrimento, né? Primeiro para ele, né? E depois nos deu esse presente. Com as picadas da mortificação e do sacrifício. Sim, sim, que nós devemos nos mortificar e nos sacrificar diante das situações que nos apresentam a vida, sem fugir delas de jeito nenhum. Viver sempre sabendo que tudo isso faz parte da nossa salvação, porque Jesus fez parte da salvação que Jesus trouxe para nós. Nós somos criaturas, ele trouxe para nós, para a nossa humanidade, isso. Então, nós acolhemos, né? Nós acolhemos que nós vamos passar pelas cruzes, né? E que a nossa mortificação e o nosso sacrifício são virtudes para nós. Ademais, esses espinhos significam que verdadeiro e único rei sou eu. Olha quantas explicações ele está dando para a coroa de espinho. Essa coroa de espinho que a gente vê na cabeça de Jesus e vê em todo lugar que a gente vai tem um crucifixo de Jesus, é para dizer que ele é o rei. Eu sou o rei. Somente eu sou o único rei, ele está dizendo aqui. Significa que verdadeiro e único rei sou eu. Olha a declaração dele. Verdadeiro e único rei sou eu. Quem está em todas as paredes é ele, coroado de espinhos, o nosso rei. Maravilhoso, maravilhoso. Por isso, quando a gente entra em algum lugar e tem o crucifixo dele, a gente adora o crucifixo, porque ele é o nosso único e verdadeiro rei. E somente
quem me constitui rei do próprio coração, goza de paz e felicidade. Olha, isso aqui é importantíssimo. Porque mesmo em todo o sofrimento que a gente tem, todos os sofrimentos, ele está dizendo que somente quem me constitui rei do próprio coração. Jesus é o rei do nosso coração. Então, apesar de todo esse sofrimento, a gente goza de paz e felicidade, porque a felicidade está em Deus, não está no sofrimento. Não é o sofrimento que vai nos dar paz e felicidade. Que quem vai dar é o nosso rei, que reina no nosso coração. Dia e noite. Dia e noite. Acordamos de madrugada e rezamos. É a primeira coisa que vem na mente da gente, né? É Jesus. Na minha vem. E acordo muito de madrugada. E eu a constituí rainha de meu próprio reino. Olha que lindo! E eu a constituí rainha de meu próprio reino. Quem que ele constituiu? Quem me constitui rei do próprio coração. Quem me constitui rei do próprio coração, o que ele faz? E eu a constituí rainha do meu próprio reino, do reino dele. Lá, sabe aquele reino que nós estamos loucos para ir para lá? Somos rainha. Olha aí que maravilha. Porque ele é o rei do nosso coração. Além disso, todos aqueles rios de sangue que brotavam da minha cabeça eram tantos rios que ligavam a inteligência humana ao conhecimento de minha supremacia sobre eles. Então, naquela situação que ele estava e aquelas pessoas todas malvadas, né, fazendo toda aquela maldade para ele, que ele estava fazendo? Ele estava deixando que aqueles rios que brotavam da cabeça dele, que eram riachos que ligavam a inteligência humana ao conhecimento da minha supremacia sobre eles. Quer dizer, eles iriam entender, né, que aquele sangue derramado estava ligando a humanidade das pessoas com a supremacia de Jesus sobre eles. Eles estavam pensando que eram superiores a Jesus porque estavam judiando de Jesus. Mas todo aquele sangue veio mostrar que não, que quem era superior era o nosso Rei Jesus. Mas quem pode dizer, aí a Luísa vem dizer, né? Mas quem pode dizer tudo que ouço dentro de mim? Não tenho palavras para explicá-lo. Antes, o pouco que disse me parece haver dito incoerente, e assim creio que deve ser ao falar das coisas de Deus, porquanto alto e sublime que possa falar, sendo ele incriado e nós criados, não se pode dizer de Deus mais que balbúcios. Então, ela está dizendo que ela não disse nada aqui porque ela não sabe dizer nada. É o que ela está dizendo aqui, né? Mas ela foi inspirada com essa frase que ela falou no começo do trecho, né? Onde Jesus desenvolveu todo esse conteúdo que nós estudamos agora. Então a Luísa nem enxergou isso, né? Mas na graça ela deixou tudo escrito para nós e a gente pode estudar. A gente tem isto em nossas mãos. É uma bênção muito grande mesmo. Então, quem é o nosso rei?
é Jesus, o Rei do nosso coração. Quem me constitui rei do próprio coração goza de paz e felicidade. Isso daqui é para a gente guardar nesse estudo. Por quê? Você, eu que estou passando por um sofrimento, a gente goza de paz e felicidade, mesmo no sofrimento. Porque nós temos um rei, e o nosso rei é Jesus. E ele ainda dá um presente maravilhoso para nós aqui, né? Porque ele diz assim, e somente quem me constitui rei do próprio coração goza de paz e felicidade, e eu a constituí rainha de meu próprio reino. Veja bem, que maravilha, que maravilha, que maravilha, né? Que ele nos constituiu rainhas do teu próprio reino. Ele falou só rainha, eu acredito que ele estava falando com a Luísa, para ela entender que ela era rainha no reino dele. E como nós também somos rainha no seu próprio reino. Amém, Fiat.